No último vídeo, nós paramos falando desse exemplo aí. Bem, nós agora vamos falar das propriedades das classes de equivalência e relações de equivalência. Bem, essa proposição estabelece essas afirmações e ela diz que essas afirmações são todas equivalentes. O que significa isso? Significa que se vale uma, vale todas. Ou seja, se A se relaciona com B por meio de uma relação de equivalência, então A pertence à classe de equivalência do B. Ao mesmo tempo, B vai pertencer à classe de equivalência do A e, na verdade, as duas classes de equivalência serão iguais. Bem, vamos demonstrar essa proposição. Demonstração. Primeiro vamos mostrar que 1 implica 2, depois que 2 implica 3, depois que 3 implica 4 e no final que 4 implica 1. Observe que se a gente consegue demonstrar dessa forma, a gente prova que todas implicam todas, ou seja, se eu tenho que 1 implica 2 e depois eu consigo todas as implicações, então eu também tenho que 2 implica 1, né? Porque 2 vai implicar 3, que vai implicar 4, que vai implicar 1. Então, se eu conseguir fazer o círculo completo, eu terei demonstrado que todas são equivalentes. Ora, que 1 implica 2 é imediato a partir da definição de classe de equivalência, porque é exatamente isso, uma classe de equivalência, né? O A está relacionado com o B significa exatamente que o A pertence à classe de equivalência do B. Agora que o 2 implica o 3. Bem, se eu pego um elemento A pertencente a B barra, né, como é a hipótese do 2, temos que A se relaciona com B por meio da R, que é a definição de A pertencer a B barra. Como R é simétrica, porque é uma relação de equivalência, então eu posso inverter. Então eu tenho que B se relaciona com A por meio da R. Ora, mas isso significa exatamente que B pertence à classe do A barra. Bem, agora que 3 implica 4, ou seja, se B pertence a A barra, então A barra é igual a B barra. Bem, 3 implica 4. São dois conjuntos, né? A barra e B barra. Então, para mostrar que A barra e B barra são iguais, então eu preciso mostrar que o A barra está contido no B barra e que o B barra está contido no A barra. Bem, para isso, temos por hipótese, né, de 3 que B pertence a A barra. Isso é exatamente o que diz 3. Logo, B se relaciona com A por meio da relação R. Como R é simétrica, então eu posso inverter, né? Posso colocar que A se relaciona com B. Bem, seja então um elemento em A barra. Eu quero mostrar que A barra está contido em B barra. Ou seja, se eu pego um elemento em A barra, eu estou pegando um elemento que se relaciona com A por meio de R. Como A se relaciona com B, né, que a gente tinha concluído aqui, como A se relaciona com B, então eu posso usar a transitividade, porque eu tenho que X se relaciona com A e tenho que A se relaciona com B. Então eu tenho que X se relaciona com B. Mas dizer que X se relaciona com B é o mesmo que dizer que X pertence a B barra. E isso vai significar que A barra está contido em B barra, porque eu peguei um elemento em A barra e consegui argumentar e provar que X pertence a B barra. Então, como era um elemento qualquer, isso mostra que todo elemento de A barra pertence a B barra, ou seja, A barra está contido em B barra. Ora, eu preciso provar então ainda que B barra está contido em A barra. Então, analogamente, provaremos a outra inclusão. Pego um elemento X em B barra, ou seja, X se relaciona com B por meio da R. Como B se relaciona com A, isso é a nossa hipótese, então pela transitividade eu tenho que X se relaciona com B e B se relaciona com A. Então eu tenho que X se relaciona com A. Portanto, eu tenho que o X pertence ao A barra. E isso prova que B barra está contido em A barra, porque eu peguei um elemento X em B barra e mostrei que ele estava em B barra, em A barra. E como o X é um elemento qualquer, ele representa todos os elementos de B barra. Então mostramos que todo elemento de B barra também está em A barra. Isso significa que B barra está contido em A barra. Ora, essas duas inclusões, a inclusão A barra contido em B barra e a inclusão B barra contido em A barra, implicam que na verdade esses dois conjuntos são iguais. A barra é igual a B barra, que é exatamente o que
o que diz o item 4. Então, usando 3, provamos 4. Bem, precisamos agora fechar o ciclo, pegar 4 para mostrar que 4 implica 1. 4 diz que a barra é igual a B barra. Eu preciso provar que A se relaciona com B por meio de R, que é o que diz 1. Bem, então façamos isso. Eu pego um x que está em A barra, mas como a barra é igual a B barra, o x estará também em B barra. Isso significa dizer que x se relaciona com A e x se relaciona com B. Mas como R é uma relação de equivalência, então ela é simétrica. Portanto, eu posso inverter qualquer uma dessas duas. Então vamos inverter a primeira. Eu tenho que A se relaciona com x e x se relaciona com B. Ora, eu posso usar a transitividade, né, já que R é uma relação de equivalência. Então, se eu tenho que A se relaciona com x e x se relaciona com B, então eu tenho que A se relaciona com B. Isso prova o que queríamos, porque A se relacionar com B é exatamente o item 1. Bem, agora vamos definir partição de um conjunto e associar isso à relação de equivalências. Bem, o que é a partição de um conjunto? Se eu tenho um conjunto E não vazio, aí eu pego um conjunto de subconjuntos de E. Para que ele seja uma partição, eu preciso dessas duas condições. Esse conjunto de subconjuntos de E, que eu chamei por esse F gótico aqui, ele tem que ter essas duas condições. Pego dois elementos desse conjunto de subconjuntos, ou seja, pego dois subconjuntos de E que está nesse conjunto de subconjuntos, e olho se a interseção deles é não vazia. Se for não vazia, não é uma partição. Então, cada dois que eu pegar, a interseção tem que ser vazia. E eu olho se a união de todos esses subconjuntos que formam o conjunto F dá o conjunto todo, ou seja, dá o conjunto E. Se isso acontece, então esse conjunto de subconjuntos de E é uma partição de E. Ou seja, a gente tem o conjunto E todo e a gente vai ter que dividi-lo em pedacinhos, em subconjuntos, de tal forma que a união desses pedacinhos dá o todo e que dois pedacinhos nunca tenham interseção entre eles. A interseção é sempre vazia. Agora vamos estabelecer o que associa relações de equivalência e partição de um conjunto. Temos que manter em mente o que é uma relação de equivalência e temos que manter em mente o que é uma partição, tá? Lembre-se, relação de equivalência é aquela relação que é flexiva, simétrica e transitiva. E a partição de um conjunto é o que está dito nessa definição. É um conjunto de subconjuntos do conjunto dado, de tal forma que 2 a 2 eles são disjuntos, ou seja, a interseção é vazia, e que a união desses subconjuntos dá o conjunto todo. Bem, vamos resumir em uma única proposição as proposições 1 e 2 da página 83 do livro do Higino. Eu sugiro que faça-se uma leitura das duas proposições, da 1 e 2, e que também acompanhe essa minha demonstração, a minha próxima proposição, para que possa ser comparado o que foi feito lá pelo Higino e o que a gente fez aqui. Eu fiz dessa forma justamente para fazer vocês pensarem bastante. É necessário tomar bastante cuidado, olhar com bastante cuidado essa proposição, esse resultado, porque esse resultado é fundamental para o que a gente vai fazer de agora em diante. Bem, a proposição é essa. Dado uma relação R sobre um conjunto E, essa relação ela é de equivalência se e somente se o quociente, o conjunto quociente, que nós já falamos o que do conjunto E pela relação R é uma partição de E. Bem, no próximo vídeo a gente demonstra esse fato.